A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus esteja sempre com vocês. Quero convidá-los hoje a meditarmos juntos em um texto que se encontra em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8. Hoje eu gostaria de tratar com vocês acerca do tema a comunhão dos santos. Vamos ao texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Meus queridos, entramos numa porção da carta aos Romanos, na qual Paulo tratará com seus leitores acerca de algo fundamental na comunidade dos santos. Refiro-me à comunhão. Comunhão, de fato, é fundamental na Igreja do Senhor. A Confissão de Fé de Westminster, um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, possui um capítulo que trata acerca da comunhão dos santos. É o capítulo 26. E na segunda sessão desse capítulo, nós temos uma sessão que muito se harmoniza com o texto de hoje. E essa sessão diz assim: os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa comunhão, uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais, que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus ofereceu ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa sessão nos lembra que, contrariando a moderna tendência de alguns em se desigrejarem, nós devemos zelar pelo convívio nos locais de culto para não somente servirmos a Deus com os nossos dons, mas também para servirmos uns aos outros, tanto com os nossos dons quanto com os nossos bens. Esclarecendo um pouco melhor, queridos, existem pessoas que outrora foram atuantes em suas comunidades, mas que, por motivos diversos, resolveram se desligar de suas comunidades locais e passaram a ter um estilo doméstico de culto. Não frequentam mais suas igrejas locais e se servem de canais da internet na direção de alguém no próprio lar. E o culto doméstico, querido, sem sombra de dúvidas, ele é abençoador, como temos visto nesses dias de reclusão por motivos sanitários. E deve ser resgatado por cada lar cristão e mantido no final dessa pandemia. Mas é preciso, queridos, que se diga que ele não substitui o culto público no dia do Senhor. O cristão piedoso, ele deve ansiar de todo o seu coração por estar no templo, reunido com os demais membros de sua denominação, tanto para a glória de Deus, queridos, quanto para o bem comum de todos. É estranho às Escrituras Sagradas um cristão, um crente, um membro de uma igreja que não queira congregar. É extremamente estranho às Sagradas Escrituras. A igreja primitiva, queridos, era zelosa com essa questão. Por exemplo,
Em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, nós lemos: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Também observamos em Atos 2, de 42 e Atos 2, 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E ainda em Atos 11, verso 29 e 30, nós observamos irmãos enviando recursos a outras comunidades afligidas e necessitadas materialmente. Atos 11, verso 29 e 30, nos falam o comportamento da igreja nesse quesito. Eu vou ler. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Tudo isso nos mostra que é necessário haver uma comunidade, é necessário haver uma igreja, é necessário que os membros de uma igreja se congreguem, que valorizem o culto público e a comunhão uns com os outros. Se você está assistindo esse vídeo e você tem sido ausente na sua igreja, ou você outrora estava ausente, eu quero dizer que por mais que você ore em sua casa, você leia a sua Bíblia, por mais que você assista boas pregações em muitos canais que existem, e isso tenha seu valor e seja extremamente importante e edificante, isso não substitui o fato de que você necessita estar na casa do Senhor, na igreja do Senhor, porque Deus nos fez, dentre outras coisas, para isso também. Porque é no convívio com a igreja que os nossos dons vão servir ao nosso próximo e os dons do nosso próximo também vão nos servir. O cristão, ele precisa de uma comunidade para congregar, ele precisa de uma família, ele precisa ser corpo. E nós não podemos fazer parte do corpo de Cristo se nós estamos decepados desse corpo. Se você decepar sua mão, o corpo vai viver sem a mão, mas a mão não vai viver sem o corpo. Então é importante, querido, se você outrora incorreu nesse erro, se você tem vivido assim, por mais que você se muna de argumentos dizendo a si mesmo que não, estou muito bem na minha casa, mas eu aconselho que você rompa com esse princípio e volte, esse princípio pecaminoso, e volte aos princípios santos de Deus e congregue na casa do Senhor. Quando essa epidemia passar, os teus pastores desejam reencontrar você. Os membros da sua igreja querem reencontrá-lo na casa do Senhor. Então volte para a igreja e congregue. E aí, queridos, dito isso, Paulo, na porção que nós observaremos hoje, mostra-nos por que é tão importante essa comunhão dos santos. Ele mostra que sem comunhão nós não podemos exercer e compartilhar os nossos dons. Dons que nos foram dados por Deus para o bem comum de todos. E aí eu quero convidar você a observar o texto. A primeira verdade que eu quero destacar nesse texto está baseada no versículo 3. Em primeiro lugar, devemos ter um entendimento correto de nós mesmos. O verso 3 diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bem, queridos, devemos lembrar que lá no capítulo 11 dessa carta, estamos hoje no capítulo 12, nós tivemos da parte de Paulo uma riquíssima explicação sobre o fato de judeus e gentios comporem o mesmo Israel de Deus, sendo que os judeus são comparados à oliveira verdadeira
e nós, gentios, somos comparados à oliveira brava, que fora enxertada na verdadeira pela maravilhosa graça de Deus. Isso, queridos, reflete a nós uma preocupação de Paulo em manter a comunhão entre judeus e gentios, especialmente aqueles que agora servem a Cristo. Os gentios não devem se considerar superiores aos judeus e devem interceder por eles para que logo os seus olhos sejam desvendados dessa cegueira, pois há predestinados entre os judeus, segundo o apóstolo Paulo nos ensina em toda essa carta. Aqui essa questão continua no capítulo 12, só que agora a exortação é para que ninguém pense de si mais do que convém. Ou seja, ninguém se ache superior aos outros. Devemos ser moderados em nossa concepção acerca de nós mesmos, pois cada um de nós tem certa medida da graça com a qual deve servir o seu irmão. Cada um de nós recebeu uma medida de dons da parte do Senhor, com a qual devemos servi-lo e aos nossos irmãos também. Nós fomos, queridos irmãos e queridos amigos, chamados para servirmos uns aos outros com os dons e os bens que o nosso Deus nos deu. E aí nos chama a atenção aqui a forma genuinamente piedosa com a qual Paulo se expressa. Se você observar o texto, aí no primeiro verso, no verso que estamos expondo, que é o verso número 3, você diz assim, você lê assim: porque pela graça que me foi dada. Paulo começa falando a sua exortação dizendo, porque pela graça que me foi dada. O reverendo Sproul, ele comenta, Paulo está se dirigindo a eles como alguém capacitado e chamado por Deus, vejam vocês, não por méritos próprios para a posição de apóstolo. Apesar desse chamado, ele considerava a si mesmo como o principal dos pecadores. Paulo dizia isso. Quando ele escreveu a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele disse, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. De fato, eu queria aplicar isso às nossas vidas de início, dizendo que nós somos o que somos em Cristo pela grandiosa operação da graça de Deus. Os dons maravilhosos que você tem, com os quais você serve a sua igreja, e são notórios da igreja, a igreja se alegra com os seus dons, não devem ser motivo para a tua vaidade, mas devem ser motivo para todos os dias você agradecer a Deus. Se você canta, prega, se você dirige os cultos, se você coordena departamentos da igreja, se você tem a capacidade de liderar, se você ama a ação social, você pode, e eu não vejo nada de errado nisso, em você muito se alegrar com o que você faz, mas não se vangloriar no que você faz, e sim se alegrar profundamente em Deus, porque foi Deus quem te forjou para ser quem você é e te usar para a glória dele e para o bem da igreja e para o seu bem também. Então toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Deus. Você nunca deve se esquecer disso. É como diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus queridos, a segunda questão que devemos compreender é que nós temos uma diversidade na igreja. Então, em segundo lugar, devemos compreender nossa diversidade na igreja. E aí eu quero tomar como base os versos 4 e 5. Dê uma olhadinha neles. Eu vou ler para você. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Meus amados, nesses versículos, nós contemplamos a clássica ilustração de Paulo para a igreja do Senhor. Paulo a compara a um corpo com grande diversidade de membros, os quais desempenham funções distintas
em obediência à cabeça. Semelhantemente, a igreja é um corpo que está sob a liderança de uma cabeça, que é Cristo, e que foi gerado por ele com grande diversidade de dons para o serviço mútuo. Essa mesma comparação foi apresentada à igreja em Corinto, visando resolver desentendimentos internos e arrogância vangloriada dos dons que havia naquela igreja. Comentando esse texto, Sproul também diz assim: a comunidade de Corinto estava sendo dividida por disputas porque todos estavam elevando os seus dons e ofícios acima dos outros. Havia uma batalha contínua por poder e posição nessa igreja. Se isso podia acontecer numa igreja do século I, certamente pode acontecer em nossas igrejas hoje. E corroborando com as palavras dele, somos todos, queridos, membros uns dos outros e fomos dotados por Deus para servi-lo com tais dons. A razão dos dons é a razão de tudo o mais, ou seja, a glória de Deus. Só podemos exercê-los bem se nós estivermos em Cristo. Ninguém consegue exercer dons para a glória de Deus se o seu coração não estiver ligado a Cristo, preso a Cristo. Sproul alerta para o fato de que muitos ministros têm sido descuidados com a vocação pastoral. Ele faz uma importante advertência acerca dos dons para o ministério pastoral. Ele escreveu, e eu julgo muito importante colocar aqui as palavras dele. Ele diz assim: precisamos de uma reforma na igreja em termos do que se espera dos ministros. A principal tarefa do ministro é a pregação da palavra de Deus, a alimentação do rebanho. Digo a pastores jovens que 90% de seu tempo deve ser ocupado com a pregação e o ensino. Deus não os chamou para serem conselheiros psicológicos ou brilhantes administradores. Ele os chamou para pregar a palavra e alimentar as ovelhas. O pastor deve estar livre para gastar seu tempo pregando e ensinando, porque, acima de tudo, os cristãos precisam ser nutridos com a palavra de Deus. E aí eu queria abrir esse parêntese, falar um pouquinho, estamos falando dos dons, e aqui estamos falando dos dons para o ministério pastoral também. E eu quero dizer aos meus queridos e amados pastores que a mais nobre tarefa pastoral é a pregação da palavra de Deus. É claro que, principalmente nos interiores, pastor não é só pregador, ele é uma série de coisas, ele se envolve com uma infinitude de questões dentro da sua igreja local. Mas a sua vocação e o maior gasto de sua energia devem ser devotados ao preparo de bons sermões para a edificação da igreja do Senhor. A igreja, ela é abençoada por Deus pela palavra de Deus. E nós devemos ser expositores zelosos das Sagradas Escrituras. Às vezes nós encontramos em muitos servos de Deus um descuido com os seus dons. Isso não é só no aspecto de ministério pastoral, mas de vários outros ministérios. Seja no presbiterato, diaconato, liderança de sociedades internas, é importante que cada um exerça com muita diligência o seu dom e seja zeloso daquilo que faz. Se nós observarmos ainda nesses versos 4 e 5, vemos que esse elemento conciliador na carta de Paulo é muito presente. Paulo diz que somos muitos membros, mas um só corpo. E cabe aqui uma importantíssima aplicação. Devemos zelar pela comunhão em nossas comunidades, e essa comunhão jamais pode acontecer se houver vaidade em relação aos nossos dons e se de forma insensata nos esquecermos que somos o que somos pela graça de Deus. Temos os dons que temos porque estes nos foram outorgados pelo Senhor, e o Senhor o fez para que nos completássemos como corpo ao seu serviço. Então, meus queridos, zelem pela comunhão e se dediquem uns aos outros. Deus nos deu uma diversidade de dons. Devemos descobrir quais são esses dons, quais são os dons que possuímos e usá-los na obra e no serviço do Senhor. A terceira verdade que desejamos compartilhar aqui é que devemos servir conforme
o dom que recebemos de Deus. Na parte final desta porção, Paulo traz uma relação desses dons e uma orientação acerca de como devem ser exercidos. E aí nos versos 6 a 8 nós podemos ler: Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E aí nós temos aqui uma lista que pode ser resumida nos seguintes dons: profecia, ministério, generosidade, liderança e misericórdia. E aí eu quero falar resumidamente acerca desses dons. Alguns eu quero dar um maior destaque aqui. O primeiro desses dons é profecia. Paulo diz que a profecia seja segundo a proporção da fé. E aqui nós temos algumas questões que costumam gerar certa divergência de interpretação. Para alguns cristãos, queridos, profecia se refere ao dom de se interpretar línguas estranhas e predizer o futuro, tal como os profetas do Antigo Testamento faziam, predizendo o futuro e anunciando da parte de Deus aquilo que iria acontecer. Há uma divergência de interpretação se os dons da era apostólica são contemporâneos ou não. E os reformados, de um modo amplo, acreditam que esses dons proféticos, nos termos de revelações diretas da parte de Deus, cessaram com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, e, claro, com o fechamento do cânon sagrado das Sagradas Escrituras. Em outras palavras, quando morreu o último dos apóstolos e a Escritura ficou completa, ficou fechada, então a partir daí o próprio Deus cessou de revelar-se como outrora ele fazia nos tempos veterotestamentários e no período do Novo Testamento. E agora a revelação que nós temos de Deus é a Escritura, a Bíblia. Nós assim cremos, os reformados, que ela é suficiente para te conduzir bem nos caminhos de Deus. Deus te deixou esse guia seguro. Então, o caminho, o entendimento que um cristão deve fazer para ouvir a voz de Deus não é recolher-se num lugar alto e clamar noites seguidas para escutar a voz de Deus, mas sim simplesmente abrir a palavra, orar e dizer: Deus, fale comigo por meio da palavra. E aí, partindo dessa interpretação, queridos, até a era apostólica havia essa profecia desta forma, isso nos apóstolos. Nos demais cristãos para os quais Paulo se dirigia nessa carta, a profecia consistia em interpretar a revelação escrita de Deus e aplicá-la ao rebanho. E aí eu vou tomar novamente aqui emprestadas as palavras de Sproul. Sei que estou citando muito ele nesse vídeo, mas é que são muito pertinentes as palavras dele nessas questões e elas são bem claras. Eu quero ler. Em termos do Novo Testamento, o profeta funcionava como intérprete da palavra de Deus. Gostamos de pensar nos profetas do Antigo Testamento como os que prediziam o futuro. Porém, a principal tarefa deles não era prever o futuro, e sim comunicar a palavra de Deus ao povo. Essa era a grande função dos profetas. Inclusive, eles eram chamados de oráculos por conta disso. E os profetas do Antigo Testamento eram juízes de Deus contra uma comunidade da aliança que havia quebrado os seus votos. Sempre que um profeta entrava em cena, é porque o povo estava distante de Deus. E eles eram chamados para interpretar a palavra de Deus para o povo do Senhor. Do mesmo modo, os profetas do Novo Testamento são capacitados para interpretar e expor a palavra de Deus em termos contemporâneos. Tal profeta, queridos, quem é esse profeta? Esse profeta é o pregador. Hoje é o pregador quem cumpre a tarefa de interpretar e expor a palavra de Deus para o povo. O que permanece em nossos dias do papel do profeta do século I é interpretar a palavra de Deus e expô-la para o povo. Essas são as principais tarefas do pregador. E o que isso significa na prática?
Isso significa que aqueles que pregam o Evangelho não podem jamais usar o púlpito para contar histórias, entreter, fazer da igreja um balcão de negócios, como certas denominações costumam agir. O dever dos modernos profetas, queridos, é expor com fidelidade a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Por isso nós encontramos as seguintes palavras no texto: o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação. Então é importante que nós, enquanto líderes, enquanto pregadores, tenhamos um zelo profundo pelo texto sagrado, ao ponto de entender a vontade de Deus revelada ali e comunicá-la com poder para o rebanho do Senhor. E quem é rebanho do Senhor precisa colocar em suas orações com urgência o ministério dos seus pastores, o púlpito de sua igreja, os pregadores do Evangelho. Às vezes nós oramos por tantas coisas e não oramos pelo pregador. Ore pelo expositor da palavra na sua igreja, ore pelo seu pastor, ore por aquele que está investido de autoridade para pregar o Evangelho para você. Ore e diga: Deus, usa o meu pastor para falar ao meu coração, para que ele exponha a palavra de Deus. E você mesmo deve ser alguém ardoroso em sua leitura contínua das Sagradas Escrituras. A segunda questão que eu quero dar um destaque maior é ministério. E o texto diz: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Aqui nós temos uma referência a um dos ministérios mais importantes na igreja. É o ministério diaconal. Na Escritura, nós temos o registro de que eles se dedicavam aos órfãos, viúvas e também aos pobres. O ministério diaconal nasceu da necessidade de se manter zeloso o ministério da palavra, sem que houvesse descuido do serviço às mesas, onde as viúvas eram assistidas pela igreja. Em Atos 6, de 1 a 7, nós temos a história de como começou o ministério pastoral. O texto sagrado diz assim: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bem, não é meu intuito expor esse texto que eu acabo de ler para vocês, esse texto de Atos, mas só quero chamar a sua atenção. Veja, os apóstolos estavam pregando o Evangelho e alguém trouxe um problema para eles. Disse: olha, estão esquecendo das nossas viúvas. Estão distribuindo alimento para umas e para outras não. Então nós estamos tendo um problema aqui. Aí os apóstolos disseram: olha, nós não podemos deixar de expor a palavra de Deus para então irmos servir às mesas. Então vamos fazer assim: escolham 7 homens dentre vocês para que se encarreguem do serviço, da diaconia na igreja primitiva. E aí então foram propostos 7 nomes, esses nomes foram escolhidos pelas pessoas, os apóstolos impuseram as mãos e eles então começaram a exercer o seu ministério diaconal na vida da igreja. E aí, se você perceber o final, no verso 7, diz que crescia a palavra de Deus. Então veja, quando nós temos na igreja bons diáconos, a palavra de Deus cresce porque os pastores e presbíteros vão se dedicar mais intensamente à pregação, porque os diáconos estão cuidando da ação social. Então, queridos, há muitas famílias nas igrejas com poucos recursos e que precisam ser assistidas pela igreja. E a igreja faz isso, biblicamente, por meio do ministério diaconal.
é louvável que outras sociedades façam isso, né? Arrecadem alimentos, levantem cestas básicas. Tudo isso é muito bem-vindo. Agora, é dever diaconal zelar pela ação social na vida da igreja, coordenar essas questões, servir, trabalhar bem nesse sentido. Os diáconos necessitam conhecer a realidade difícil de cada lar e envidar os esforços necessários para que os irmãos sejam devidamente socorridos. Se porventura você é diácono, está me assistindo, como é que você está lidando com os irmãos necessitados de sua igreja? Você tem ligado para aqueles que carecem mais, os que recebem cestas básicas? Mesmo em sua casa, você está coordenando de alguma forma uma arrecadação de alimentos para suprir essas pessoas? É preciso que você tenha cuidado disso, que o seu chamado, sua eleição, a imposição de mãos sobre você foi para essa finalidade. Paulo vai falar também acerca de generosidade. Contribuir, ele é dever de todos que fazem parte de uma igreja. Mas alguns são pródigos na contribuição, possuem o dom de ajudar e costumam ser generosos. E aí Paulo diz, o que contribui, faça com liberalidade. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, há muitas pessoas na igreja que gostam de ajudar. Na verdade, eu conheço pouquíssimos crentes que não gostam de ajudar. A maioria do povo de Deus gosta de ajudar. Uns com menos, outros com mais, mas a maioria se sente bem quando alguém diz, olha, nós precisamos ajudar essa pessoa. Mas tem alguns irmãos que são apaixonados por essa área na vida da igreja, que amam de coração, que fazem isso com uma alegria profunda em seu ser. Esses têm o dom para isso. Veja, nós não devemos contribuir só se tivermos dom para isso. Contribuir é dever de todos, mas alguns têm um dom para isso. Alguns são os primeiros, se mobilizam, gostam de ajudar. Esses dons devem ser exercidos com grande alegria. Deus se agrada muito quando contribuímos, mas principalmente quando essa contribuição vem acompanhada de profunda alegria. E aí, outra questão também que esse texto trata é acerca de liderança. E eu quero dar uma palavra bem objetiva sobre liderança, é que bons líderes, eles devem saber onde desejam chegar e serem diligentes naquilo que fazem. Líderes não esperam as coisas acontecerem, eles agem com ímpeto e na total dependência de Deus. Eles são diligentes. A igreja necessita de bons líderes, não apenas no campo do pastorado, mas presbíteros, diáconos, lideranças diversas conforme cada denominação. Quem lidera algum setor precisa ser diligente no que faz. Os bons líderes não deixam seus liderados à vontade, mas os conclama a prosseguirem do modo como agrada ao Senhor. Então a igreja precisa de bons líderes, de irmãos que digam, olha, é por aqui que nós vamos. Nós vamos por aqui por essas razões. A palavra de Deus nos instrui a esse caminho. Vamos agir para a glória do Senhor. E finalmente, temos a questão da misericórdia. Eu quero só pincelar esse item. Nós devemos exercê-lo. Nós somos o povo alcançado pela misericórdia de Deus. E todos os dias Deus exerce misericórdia conosco porque somos falhos. E Ele nos exerce essa misericórdia por causa de Cristo Jesus. E aí, queridos, o que falta às vezes em muitas comunidades é certa misericórdia. Pessoas não são misericordiosas umas com as outras. Apesar de todos errarmos, às vezes nós somos duros demais com os erros dos nossos irmãos. Veja, nós precisamos de fato corrigir erros, mas fazê-lo misericordiosamente e não vingativamente. A misericórdia, ela deve ser exercida com alegria. Devemos ter compaixão de todos que estão mais falhos e fracos na fé. A igreja deveria ser, e ela é chamada para ser, uma comunidade da misericórdia. Quão triste, quão profundamente triste eu vejo
quando alguns que se apresentam como cristãos são juízes das vidas de outras pessoas, né? Olha o que fulano faz, olha como essa pessoa age, isso é horrível. Ainda que seja horrível os atos de outra pessoa, mas não deveria ser o nosso tom. O nosso tom deveria, olha, que pena, veja o comportamento dessa pessoa. Ah, Senhor, tem misericórdia dela, alcance-a, salve-a, me ajude a ser útil na vida dela, exercer misericórdia. E aí eu quero concluir essa palavra dizendo que nós precisamos compreender, queridos, que o nosso Deus, Ele nos chamou das trevas para a luz, para que nos tornássemos, dentre outras coisas, o corpo de Cristo. É isso que somos, um corpo. Esse corpo é repleto de membros com histórias e capacidades distintas, mas que foram unidos ao Senhor pela mesma maravilhosa graça de Deus. Essas pessoas estão tomadas de diversos dons que nos foram ofertados pelo Senhor para o fortalecimento mútuo da igreja. Devemos nos empenhar por essa comunhão e nesses necessários dias de reclusão, nós devemos ansiar que chegue logo o tempo de voltarmos a nos reunir. Até lá, devemos estreitar cotidianamente os nossos laços pelos meios disponíveis. Você já descobriu quais são os seus dons? Antes desse tempo de Covid-19, você se empenhava para estar na sua congregação? Você zelava pelo culto? Ou você vivia sem alegria e interesse de congregar? Aproveitemos esse tempo para orar e orando para pedirmos perdão ao Senhor por rejeitarmos tão veementemente a liberdade que tínhamos para adorar. Quem se evadia dos cultos e dos relacionamentos na igreja deveria se arrepender agora de ter desperdiçado tanto tempo. O Senhor nos ama muito e o Senhor nos deseja na sua casa. Que nós possamos, como igreja do Senhor, zelar pela comunhão. Não sei quanto a você que me assiste, mas eu tenho uma saudade muito grande de abraçar os meus irmãos, de estar no culto, de ir para a porta e apertar a mão dos meus irmãos, dizer seja bem-vindo, ou então, olha, volte sempre, que bom ter tido você aqui hoje, eu sinto muita falta. Então que nós possamos orar para que quando tudo isso passar, nós possamos ser uma igreja mais cuidadosa com a comunhão dos santos e no exercício dos nossos dons. Eu deixo para você um forte abraço. Receba o abraço deste que vos fala. Eu sou o pastor Kennedy, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Acopiara. E fica no interior do estado do Ceará. E eu desejo muito que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Que você possa divulgá-lo, que você possa espalhar essa boa notícia, enviar para os seus amigos. E também, se possível, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você possa receber sempre quando tiver ali um vídeo novo. Nosso desejo aqui é que você conheça mais do Senhor e de sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente. Quero orar por sua vida. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de falar da palavra de Deus nesse canal, aos nossos queridos que nos escutam agora. E eu quero pedir que o Senhor abençoe. Principalmente os nossos irmãos em Cristo que agora nos assistem, que o Senhor nos leve a uma contrição em relação ao culto público, porque muitos em toda essa nação têm desprezado o culto. Quantas vezes nós encontramos ou sabemos de irmãos que deveriam estar na escola dominical e estão passeando num banho, numa diversão, em casa, resolvendo algum assunto no domingo, quando poderiam estar na igreja, quando deveriam estar no culto solene, zelando pela palavra. Nossa oração aqui não é de julgamento, mas pedimos misericórdia para que o Senhor desperte a sua amada igreja a te servir com o profundo de alegria dos seus corações. Obrigado por cada um que assistiu esse vídeo
E a minha oração é que leve esse vídeo a todos que precisam dele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida, meu querido irmão.